Amém, irmãos? Podem sentar-se. Podem abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o texto base para a nossa meditação de hoje. Também temos aqui mais umas visitas que entretanto chegaram. Bem-vindos ao nosso meio. Se calhar vieram seguindo o horário das 17 horas, mas nós, desde que começou a pandemia, por causa das restrições, nós começámos então os cultos às 16h30. Ou seja, a escola dominical realmente os trabalhos começam às 16 horas, com a escola dominical, e o culto é logo a seguir às 16h30. Portanto, é só para dar essa nota que vejo que chegam a horas, às 17, mas nós temos esse horário na internet e desde que começou a pandemia que assim estamos a fazer. Mas bem-vindos a todos, é bom estarem aqui no nosso meio. Muito bem, então vamos ter a palavra, a mensagem de hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e vamos ler, para quem quer acompanhar na versão Almeida Corrigida Fiel, é na página 1176. Muito bem. E diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O tema da nossa mensagem hoje é a vinda do Espírito Santo. O Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Esta é uma monumental porção das Escrituras. Temos aqui em Atos capítulo 2. Todos deviam ver e deviam considerar a enorme importância, o grande valor desta porção da Palavra de Deus, aquilo que Deus nos revela aqui. E esta mensagem de hoje completa e complementa as que nós já tivemos anteriormente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, depois a sua ascensão ao céu, a sua glorificação e exaltação no céu, e hoje esta sobre a vinda do Espírito Santo. E já vamos compreender melhor isto que eu estou a dizer. Nós, como cristãos, precisamos de conhecer todo o plano divino da salvação. Um plano de Deus, um plano que era necessário a fim de salvar a humanidade das consequências do seu pecado. Deus é muito claro quando Ele revela na sua palavra que o salário do pecado é a morte. Deus é claro e diz que as consequências do nosso pecado, do pecado de qualquer pessoa, a consequência é essa, a morte. Ou seja, a separação eterna da presença de Deus num lugar que se chama inferno. E isso o pecado é, como diz a palavra de Deus, desobediência às leis de Deus, transgressão aos mandamentos e à vontade de Deus. E a consequência é a morte. E por isso Deus, no seu grande amor, na sua bondade, na sua misericórdia, Deus preparou um plano para a salvação do mundo. E que plano é esse?
Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, a primeira parte da revelação de Deus, Antigo Testamento. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, desde o início da história do mundo. E temos essa revelação de Deus, os seus profetas, os seus servos, no Antigo Testamento. E prossegue o versículo 1 dizendo: a nós falou-nos nestes últimos tempos, nestes últimos dias, pelo Filho. E essa é a segunda parte do plano de Deus. E vemos isso descrito onde? No Novo Testamento. Plano da salvação de Deus. Deus preparou, Deus anunciou com séculos de antecedência na sua palavra, por meio dos seus servos, por meio dos profetas, o plano da salvação. E o que é que era necessário para a salvação do mundo? Para a minha salvação, para a tua salvação, para a salvação do mundo. O plano de Deus para a salvação obrigou a que o próprio Filho de Deus, Deus o Filho unigênito de Deus, pagasse a culpa do nosso pecado com a sua própria vida, com o sacrifício da sua própria vida. E, para que isso fosse possível, Deus criou especificamente uma nação para que, através dessa nação, esse filho nascesse aqui no mundo. Havia muitas nações no mundo, como sabemos, desde a antiguidade. Mas Deus criou uma nação, para dessa nação que Ele criou a partir de quem? De Abraão e Sara. Na descendência de Abraão e Sara, formou-se a nação de Israel, e é dessa nação que vai nascer o Messias, o Salvador do mundo. E 2000 anos depois de Deus iniciar essa nação com Abraão e Sara, 2000 anos depois, o Filho unigênito, Jesus, deixou a glória celestial, e o que é que aconteceu? Deus fez-se carne. Deus encarnou. Jesus Cristo nasceu neste mundo, numa família dessa nação de Israel que Deus criou. E Jesus Cristo cumpriu todas as profecias, todas as promessas bíblicas que apontavam para esse Salvador. Para que não houvesse dúvida, é aquele, é aquele outro, eu é que sou. Não. Deus criou uma nação, Deus deu o seu testemunho, a sua revelação, e foi numa das famílias dessa nação que estava prometido e que nasceu o Salvador Jesus. E prosseguindo em ver esse plano redentor de Deus, Cristo nasceu, viveu 33 anos neste nosso mundo, até que teve que ir à cruz e deu ali a sua vida em sacrifício, em que Deus lançou sobre Jesus na cruz o pecado do mundo. E Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou de entre os mortos e ficou com os seus discípulos, depois de ressuscitar de entre os mortos, quantos dias? 40 dias. 40 dias depois da sua ressurreição, o que é que aconteceu no plano da salvação divino? Jesus Cristo subiu novamente para o céu. É a sua ascensão, em que Jesus é restaurado à glória celestial que tinha antes da encarnação. E nós vimos, já tivemos essa mensagem, e depois o que é que aconteceu? Esse Jesus que pela ascensão voltou novamente à glória celestial depois de ter estado 33 anos aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor foi exaltado, glorificado, sentando-se à direita do Pai no trono da sua majestade. E o que é que faz agora Jesus ali, desde que ele regressou, tendo concretizado o plano da salvação? Ele agora, hoje, é o nosso mediador,
Jesus é hoje o nosso sumo sacerdote, é aquele que intercede por nós, pelo povo de Deus, junto do Pai, junto de Deus. Jesus é aquele que nos representa e que intercede por nós no céu, junto do Pai. Mas o plano da salvação de Deus ainda tinha algo mais. Faltava o quê? Algo que fazia parte também das promessas de Deus, das promessas de Jesus e do Pai. E é precisamente isso que nós vamos ver hoje. Faltava a vinda do Espírito Santo. Deus, o Filho, já tinha encarnado e vindo ao mundo. Mas agora faltava cumprir-se outra promessa de Deus. A vinda do Espírito Santo. E nós vamos ver agora essa promessa. O Espírito Santo veio assim por acaso? Não. A promessa do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, na última noite que passou com os seus apóstolos, no cenáculo, onde ele tomou a última refeição com eles, a refeição da Páscoa, ele revelou esta promessa de que era necessário vir o Espírito Santo. E nós vemos isso, vamos ver aqui em João capítulo 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Promessa. Também no versículo 26 do capítulo 14 de João. Mas aquele Consolador, que é um outro nome para o Espírito Santo, o Espírito Santo, estão a ver? Jesus, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse, vejam, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Continuou Jesus a falar com eles, e agora no capítulo 16, versículos 13 e 14. Mas quando vier, estão a ver? Está a falar do futuro. Quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará, olha, vejam, o Espírito fala, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, esse Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Promessa do Espírito Santo. E por ser tão importante esta promessa e ser tão importante a pessoa do Espírito Santo e a vinda do Espírito Santo, no próprio dia da ascensão de Jesus, 40 dias depois dele ressuscitar de entre os mortos, no próprio dia, Jesus repete a promessa, mas acrescenta algo mais. Dá novas orientações. Quais são essas novas orientações? Está no livro de Atos dos Apóstolos, que está aqui na passagem que nós estamos hoje a considerar, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Vejam o que é que diz. E estando com eles, está a falar de Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, olhem, lembre-se daquilo que eu falei convosco há 1 mês e meio atrás. A promessa do Pai. É preciso que vocês agora, a promessa vai se cumprir, têm que ficar em Jerusalém e esperar. Versículo 5. Porque na verdade, João, está a falar de João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O
O Espírito vinha para isso mesmo. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até à Maia. Não está aqui, mas diz até aos confins do mundo. Também chegou à Maia. E chegou ao Brasil, chegou ao Japão, todo o mundo. Portanto, Jesus aqui, no dia em que ele vai deixar os discípulos e volta para o céu, repete e dá nova revelação e novas orientações. Ora, aqui Jesus não revelou o dia, disse, não muito depois de hoje, dentro de alguns dias, a promessa vai cumprir-se. Portanto, os crentes, a igreja que já ali existia, não sabia quando é que iria acontecer a vinda do Espírito Santo, não sabia como é que iria acontecer, se seria naquela semana, dali a 2 dias, ou 3, ou 4, ou ainda levaria muitos dias, não sabiam, mas receberam orientação. O que é que eles fizeram? Jesus deu as instruções, repetiu a promessa, o que é que eles fizeram? E vemos lá no capítulo 1 de Atos também, versículo 12. Olha, vejam. Jesus sobe ao céu e vejam. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, também lá estava, com os seus irmãos, com a própria família de Jesus. Os seus irmãos que não acreditaram em Jesus enquanto ele viveu com eles, agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, lá estava também com a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, a sua família. Então o que é que eles fizeram? Obedeceram a Jesus? Sim, porque diz, voltaram para Jerusalém, estavam todos os dias lá no lugar de culto, que era aquele cenáculo, devia ser um lugar espaçoso, e lá estavam todos em oração à espera do cumprimento da promessa. Quando chegamos ao capítulo 2, versículo 1, vemos isso mesmo. Diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, vejam, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Vejam, a obediência dos crentes, eram cerca de 120 os crentes que faziam parte daquela primeira igreja. 120 estavam todos juntos, unânimes, em oração, à espera, será hoje. Jesus disse que era não muito depois destes dias que viria o Espírito Santo. Mas como é que será isso? Bom, então vemos a sua obediência. É uma lição para nós. Jesus disse para o fazerem e eles estão a cumprir. Agora chegamos ao capítulo 2, versículos 1 até 4. Eis que chega o dia. Eis que se cumpre a promessa sobre a vinda do Espírito Santo. Como é que seria? E então, 10 dias depois, é por isso que nós estamos a ter esta mensagem hoje, porque hoje são precisamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus na Páscoa que nós celebramos lá atrás. Então hoje vamos dizer, hoje teria sido o dia em que o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém. Hoje é precisamente 10 dias depois da ascensão de Jesus. Este domingo hoje é o domingo 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então vejam, 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu, 50 dias depois da sua ressurreição dos mortos, eis que o Espírito Santo de Deus foi enviado do céu à igreja do Senhor Jesus na terra, e Deus escolheu um dia, que é este que está aqui referido, o dia de Pentecostes, para cumprir a sua promessa. Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer 50. 50. Daí os 50 dias. Era também uma das várias festas que Deus determinou à nação de Israel. E esta festa do Pentecostes ocorria
em Israel 50 dias depois da festa da Páscoa. E o que é que faziam os judeus nesta festa? Eles dirigiam-se de todo Israel para Jerusalém e ali cultuavam a Deus no templo, porque eles levavam os primeiros frutos das suas colheitas. Eram as primícias das colheitas que em breve eles iriam fazer. Mas ali já estavam a agradecer a Deus, porque os primeiros frutos das colheitas já mostravam a bênção de Deus, e eles iam lá para agradecer ao Senhor nesse dia de Pentecostes. Eram os primeiros frutos das suas colheitas agrícolas. E assim, lendo este texto, às 9 horas da manhã, como é que nós sabemos que foi às 9 horas da manhã? Versículo 15. Diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Irmãos, às 9 horas da manhã daquele domingo, dia de Pentecostes, Deus cumpre a sua promessa e, em grande poder, o Espírito Santo desceu sobre toda a igreja. Diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Então ali estava o dom prometido por Jesus, o dom prometido também pelo Pai. E porquê é que o Espírito Santo não veio antes? Ele podia ter vindo em qualquer altura. Deus é soberano, podia ter vindo naquela ocasião ou antes. Porquê é que só veio naquela ocasião? Em João capítulo 7, Jesus diz porque é que havia algumas condições para o envio do Espírito Santo. João 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Eu até vou ler o 37 para vermos um pouco o contexto. Jesus está em Jerusalém numa festa e diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Agora vejam, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, temos aqui a resposta da própria boca de Jesus. E aqui nós vemos claramente o plano da salvação de Deus. Nas suas várias fases. Jesus revela aqui que era necessário, para a vinda do Espírito Santo, que primeiro Jesus fosse glorificado. Ou seja, a vinda do Espírito Santo dependia da obra total e completa de Cristo. Ele veio ao mundo, encarnou, deu a sua vida na cruz, ressuscitou dentre os mortos, subiu novamente ao céu e o Senhor tinha que ser glorificado e exaltado no céu para depois o Espírito Santo poder ser enviado da parte de Deus. Era necessária a glorificação de Jesus à direita do Pai no trono. E observem que nós temos aqui agora no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, a revelação de que as palavras de Jesus eram certas. Ora vejam, Atos 2, 32 e 33. Deus, isto é a pregação de Pedro naquele dia. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que foi a vinda do Espírito Santo, que vós agora vedes e ouvis. Portanto, a vinda do Espírito Santo dependia
de Jesus concretizar perfeitamente a salvação na cruz, voltar para o céu e ser glorificado e exaltado à direita de Deus no céu. Agora vejam o relato do acontecimento da vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Versículo 2. E de repente, sem aviso prévio, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Este foi o fenómeno espetacular, maravilhoso, escolhido por Deus para inaugurar uma nova era. A nova era da Igreja com a presença do Espírito Santo. Vejam qual é a origem do Espírito Santo. Diz que de repente veio do céu. A origem do Espírito Santo é de cima. É do céu. Ele veio do alto. É celestial. O Espírito Santo, vejam aí, diz que entrou nas vidas de todos os crentes que estavam reunidos ali à espera. Foi um acontecimento único que não se vai repetir. Tal como a vinda de Jesus Cristo, quando Ele encarnou, não se irá repetir. Um acontecimento de grande poder divino, que foi ouvido por toda a cidade de Jerusalém, deixando todos pasmados e admirados. Vejam o versículo 6. E quando aquele som ocorreu, portanto, deve ter sido uma coisa fantástica, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, todos pasmavam e se maravilhavam. Portanto, foi um acontecimento, um fenómeno divino, de grande poder, um grande milagre. Agora, quem é este Espírito Santo? Prometido e que veio sobre a Igreja há 2000 anos. O Espírito Santo é Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus como o Pai é Deus e como o Filho, como Jesus, é Deus também. Ele é, descrito na palavra de Deus, ele é a terceira pessoa que é mencionada e que nós conhecemos como sendo a Trindade, por serem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa divina que, tal como o Pai, tal como o Filho, tem os mesmos atributos. O Espírito Santo tem os mesmos atributos que o Pai tem, os mesmos atributos que o Filho tem. Ele é onipresente, ele é onipotente, é onisciente, sabe todas as coisas. O Espírito Santo é criador. Vemos lá no início em Gênesis, no início do relato da criação, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está lá no início, porque ele é o Criador. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. Foi ele que inspirou aqueles que Deus escolheu para escreverem a sua palavra. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo ama. O Espírito Santo pensa, tem poder, tem inteligência, tem vontade, tem direção própria. Vimos há pouco aquelas passagens no livro de João. O Espírito Santo guia cada um de nós, testifica de Jesus. O Espírito Santo chama e comissiona crentes para o trabalho que é necessário fazer para Deus. Por exemplo, mais à frente, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, lemos lá que o Espírito Santo falou e chamou Paulo e Barnabé e separou-os para a obra missionária. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa divina, tal como o Pai, tal como o Filho. E qual é a obra do Espírito Santo? É tão vasta que nós não conseguiríamos enumerar a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, no dia da sua vinda, aqui em Atos capítulo 2, o que é que nós aprendemos? Que quando o Espírito Santo veio, ele passou a viver
a residir, a morar nas vidas de todos os crentes. O Espírito Santo passou a habitar na igreja. A igreja são os crentes. Essa igreja fundada por Jesus. A igreja é o corpo vivo e ativo de Cristo aqui na terra. E esta é, irmãos, aqui Atos capítulo 2, esta é a nossa história. Esta é a nossa história. A história da igreja desde o seu começo até hoje. A igreja foi um mistério oculto por Deus que só foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Só foi revelado aqui nas páginas do Novo Testamento, em especial, em particular, por Jesus. Foi Jesus que fundou a igreja. E a igreja, para poder prosseguir a sua missão aqui no mundo, precisava da pessoa do Espírito Santo. Por isso Jesus prometeu e deu as suas instruções, e aqui este fenómeno maravilhoso da chegada do Espírito Santo. O que é que faz mais o Espírito Santo? O Espírito Santo trabalha, opera nos corações das pessoas, em especial dos descrentes, para que quando eles ouvem o testemunho do Evangelho, eles compreendam o seu pecado, se deixem convencer e se arrependam, voltando-se para Deus. Em João 16:8, Jesus disse assim: e quando ele vier, reparem, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Notem bem as palavras que Jesus diz aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo. Quer dizer, a ação do Espírito Santo é aqui, mundial. É mundial. Deus tem em foco, Deus tem em mente o mundo inteiro. Não tem em foco a Europa ou a América. Deus tem em mente o mundo inteiro. E o Espírito Santo veio para que tenha a sua missão no mundo inteiro, convencendo as pessoas do seu pecado, para que elas creiam em Jesus Cristo e possam ter a salvação. A vinda do Espírito Santo revela então o grande amor de Deus. Porque a sua obra é no mundo inteiro. Por isso, hoje mesmo, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e ela se deixa convencer pelo Espírito Santo do seu pecado, essa pessoa crê em Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, recebe de imediato o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo vai fazer o quê? É o Espírito Santo que vai fazer essa pessoa, esse novo crente, falo nascer de novo. Como Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, tu estás perdido. Tu és mestre em Israel, se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Jesus foi claro. Disse-lhe claramente: Nicodemos, tu vais para o inferno. Se não nasceres de novo, mas como é que isso pode ser? E Jesus fala. Esse é o trabalho do Espírito. Cada pessoa tem a sua livre vontade, a sua livre escolha. O Espírito Santo faz a sua obra e a pessoa tem que ser convencida. Deus não obriga ninguém a crer, mas enviou o seu Espírito Santo para essa obra da salvação. E isso só mostra o grande amor de Deus. Amor porque primeiro veio o seu Filho Jesus, deu a sua vida na cruz, morreu, ressuscitou, e Deus disse: vou enviar o Espírito Santo para ter a sua ação no mundo inteiro. Vejam a promessa de Jesus, e eu vou repeti-la, lemos há pouco em João 7,39. E isto disse ele do Espírito Santo, reparem, que haviam de receber os que nele crescem. Então, quem é que recebe o Espírito Santo? Os que creem em Jesus Cristo. Por isso nós lemos há pouco aquelas passagens em Gálatas 3, em que Paulo diz: ó insensatos Gálatas, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os Gálatas estavam a querer voltar ao judaísmo.
e cumprir as obras da lei de acordo com a lei de Moisés. E Paulo diz, mas receberam o Espírito Santo pelas obras ou pela pregação da fé? Quando se prega o Evangelho e a pessoa crê, diz aqui Jesus, recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo transforma essa pessoa, fala nascer novo, mas faz outra coisa maior ainda. O Espírito Santo coloca esse novo crente na igreja, que é o corpo de Cristo. É Deus que faz isso. Quando a pessoa crê, é habitada pelo Espírito Santo e passa a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo também, além de residir no crente, dá poder aos crentes. Para quê? Dá-nos poder para nós irmos, testemunharmos do amor de Deus, da justiça de Deus. E isso aconteceu logo naquele dia de Pentecostes, porque aqui, hoje não vamos ver isso, o Espírito Santo desceu, entrou nas vidas de todos aqueles crentes que lá estavam, cerca de 120, e imediatamente o apóstolo Pedro começa a pregar. De tal forma que quantas pessoas são convencidas do seu pecado e creem e são batizadas naquele próprio dia? Diz cerca de 3.000. E o resto do livro dos Atos dos Apóstolos, bem podia ser Atos do Espírito Santo, mostra o poder que o Espírito Santo deu à igreja, aos crentes, e dá hoje, para nós darmos testemunho do Evangelho, para as pessoas crerem e serem salvas. Em conclusão, irmãos, no dia de Pentecostes, há 2000 anos, num fenómeno espetacular e único, Deus cumpriu a promessa e o Espírito Santo foi enviado do céu à terra. Não é que ele não estivesse na terra. O Espírito Santo, ele é onipresente. E só que a ação do Espírito Santo até àquela altura era diferente. O Espírito Santo, Deus escolhia pessoas para a sua obra e o Espírito Santo habitava, né, nessa pessoa. Da forma como ocorreu aqui a vinda do Espírito Santo, não tinha ocorrido ainda. Como Jesus disse, quando Ele vier, virá para sempre, para ficar para sempre nas vidas daqueles que creem. A vinda do Espírito Santo marcou o raiar de um novo dia na relação entre o Espírito de Deus e a humanidade. Porquê? Porque o Espírito Santo veio para ajudar a humanidade a conhecer o Salvador, a conhecer a salvação, para que o pecador creia em Jesus e possa ter a vida eterna pela graça de Deus ao crer no Senhor Jesus, escapando assim à condenação eterna do inferno. Todo o trabalho que a Igreja tem realizado nestes últimos 20 séculos, desde que o Espírito veio, tem sido no poder e na orientação do Espírito Santo. Ainda hoje, na lição da Escola Dominical, que o nosso irmão Daniel deu, e o nosso irmão Agostinho deu a semana passada também essa lição, o apóstolo Paulo e Silas queriam ir para a Ásia e diz, mas o Espírito Santo os impediu. Disse, passa para a Macedónia. E foram, e ali foi fundada uma nova igreja, a Igreja dos Filipenses. E é no poder, na orientação do Espírito Santo, que a igreja faz o seu trabalho hoje. Cada igreja, a partir de Jerusalém, a igreja de Corinto, de Roma, de Éfeso, de Filipos, todas elas que temos aqui no Novo Testamento, foram fundadas em resultado da obra e do poder do Espírito Santo. E peço a vossa atenção para isto. A incredulidade, a dúvida do mundo, a crítica, a perseguição, podem todas essas pessoas e todas essas circunstâncias assaltar a igreja. Mas nunca poderão derrotar a igreja. Porquê? Porque a igreja é a obra de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é habitada pelo Espírito Santo de Deus e a igreja é tão indestrutível quanto é o próprio trono de Deus, porque a igreja é de Deus. É por isso que Jesus prometeu,
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há 2000 anos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para ficar para sempre na igreja, em nós, nos crentes. Glória, pois, ao Espírito Santo de Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao nosso Pai Celestial. Amém.